O tema da nossa aula é o seguinte: o espaço industrial brasileiro. Para isso, pessoal, nós precisamos saber com um pouco mais de clareza o que é indústria. Por isso, com vocês, o conceito de indústria. Olha, poderemos aplicar vários conceitos à indústria. Por exemplo, transformação de produtos naturais em bens industrializados. É um conceito. Podemos ter um outro, transformação da matéria-prima em produtos manufaturados. Temos aí um outro conceito de indústria. Tem uma questão importante quando se fala de indústria, que é o seguinte, pessoal. Olha, a indústria é um setor extremamente dinâmico, vocês sabem disso, né? Atrai emprego, atrai renda, atrai outros elementos. Portanto, costuma-se dizer que a indústria ela serve como iniciativa, como estímulo a outros setores da economia, não é verdade? Pessoal, vamos analisar agora em maiores detalhes a indústria. Pessoal, podemos estudar a indústria com mais detalhes, considerando alguns aspectos, não é verdade? Então me acompanhem nisso. Primeiro, vamos analisar a indústria quanto ao seu desenvolvimento. Veja, pessoal, podemos identificar aí 3 modalidades de indústria. Então vejamos. Indústria manual ou doméstica, que é aquela que é produzida ou tem a participação da família e, portanto, não visa o lucro, não visa a comercialização, é mais para abastecer aquele grupo familiar. E temos uma outra agora. Essa outra é a indústria artesanal. A indústria artesanal também é de produção familiar. No entanto, ela só vê perspectiva na produção comercial. Parte da sua produção visa atender ao mercado. E temos uma terceira, que é a indústria de transformação, ou também chamada manufatureira. Essa sim, essa objetiva atender unicamente o mercado, porque já tem aí uma divisão do trabalho, produção em grande escala, produção em série, certo? Então aí ela não tem um aspecto familiar, e sim um aspecto comercial. Perfeito? Vamos analisar uma outra modalidade de indústria. Indústria quanto à sua tecnologia. A indústria quanto à sua tecnologia, nós encontramos duas. A indústria moderna, que é aquela que é intensiva em tecnologia, ou seja, é aquela que aplica tecnologia de ponta. O que é a tecnologia de ponta? É aquele tipo de indústria que vai estar envolvido a informática, a robótica, muito comum nos países desenvolvidos, certo? Essa é a indústria moderna. E nós temos também a indústria tradicional. É aquela que é intensiva em mão de obra, se utiliza de pouca tecnologia. É muito comum nos países em desenvolvimento ou ainda subdesenvolvidos. Podemos encontrar uma nova modalidade de indústria. Indústria quanto ao seu acabamento. Nesse caso, pessoal, nós temos a indústria de base, que é aquela indústria que produz bens que irão ser utilizados por outras indústrias. Para ajudar, querem um exemplo? A indústria siderúrgica, que produz lingotes, ligas de aço que vai ser utilizado pela indústria automobilística. É um bom exemplo. Nós temos também a indústria de derivados. Essa indústria produz matéria-prima ou produtos semi-acabados para outras indústrias. Para ficar fácil, vou dar um outro exemplo. A indústria petroquímica, que utiliza do petróleo, produz o plástico, que vai ser utilizado por várias outras indústrias. Ficou claro? Ficou melhor agora? Vamos a uma outra modalidade? Indústria quanto ao fator histórico ou de localização. Nesse caso, pessoal, nós temos, por exemplo, a indústria planificada. Planificada é uma indústria típica de país socialista. É aquela indústria que ela existe em função do Estado. Ela tem uma função social. Ela não produz para atender um mercado, porque na realidade o país socialista não possui mercado dentro dos moldes capitalistas. Ela produz para atender às necessidades de uma determinada região ou, de modo geral, da população. Portanto, muitas vezes, essas indústrias são deficitárias, uma vez que ela
pretende atender à necessidade da população e também empregar uma mão de obra muito grande. Portanto, em determinadas empresas, tem muito mais mão de obra que seria o mais do que suficiente para produzir determinados bens. Na realidade, ela funciona assim porque ela pretende manter, aquela sociedade pretende manter o pleno emprego. Por isso, é uma indústria planificada, que ela está embasada num plano do governo, tá certo? Isso em países socialistas. Nós temos também aquela que nós denominamos de tardia, típica de país subdesenvolvido. Ela recebe essa denominação porque ela começou mais tarde que os países denominados desenvolvidos. Portanto, se utilizam de tecnologia relativamente atrasada. O Brasil se enquadra nesse perfil, tá certo? Nós temos também um outro tipo que nós chamamos de indústria clássica. A indústria clássica é aquela que deu origem à Revolução Industrial. A indústria têxtil, por exemplo, inglesa, é um exemplo emblemático de indústria clássica. Ficou claro para vocês, pessoal? Que bom! Vamos adiante. Vamos falar agora de indústria quanto ao destino do produto. E aí nós temos a indústria de bens duráveis, que são aquelas indústrias que produzem bens que não se esgotam rapidamente. Quer ver um exemplo para ajudar? Indústria automobilística, indústria de eletrodomésticos, são bons exemplos de indústria de bens duráveis. Temos também indústria de bens não duráveis. Aquela é exatamente o inverso, que produz bens que se esgotam mais rapidamente. Quer ver um exemplo clássico? Indústria alimentícia. Poderíamos acrescentar também aí a indústria do vestuário, tá certo? E por último, nós temos as indústrias de bens de produção. São aquelas indústrias que produzem equipamentos para outras indústrias. Um exemplo para ajudar: indústria de ferramentas, importante em qualquer país que pretende se desenvolver. Vamos a uma outra modalidade, pessoal. Indústria quanto a matéria-prima e energia. Veja, pessoal, podemos identificar aí dois tipos de indústria. A primeira, indústria pesada, é aquela indústria que consome muita matéria-prima e muita energia. Quer ver um exemplo? Indústria siderúrgica, certo? Indústria metalúrgica. Temos também a indústria leve, é justamente o inverso. É aquela indústria que se utiliza de pouca ou reduzida matéria-prima e também se utiliza de pouca energia, consome pouca energia. Um exemplo, indústria de embalagem, indústria alimentícia, são bons exemplos. Pessoal, vamos ver agora as características gerais da indústria brasileira. Aí eu lanço uma pergunta para vocês. O Brasil é um país industrializado? O que vocês acham? Pessoal, tem que tomar um cuidado ao dar essa resposta, que o Brasil tem a concentração industrial do Brasil é muito grande. Nós temos a região sudeste mais industrializada em relação à região norte, à região centro-oeste e até a região nordeste. Portanto, nós podemos dizer que o Brasil é um país parcialmente industrializado, relativamente industrializado, eu acho que fica mais correto, não é verdade? Pessoal, as indústrias leves e as indústrias de bens de consumo são as indústrias que predominam no Brasil. Aí outra questão importante é que o Brasil tem uma dependência muito grande das indústrias de bens de produção, ou ainda chamadas indústrias de base. Essas indústrias são fundamentais para o desenvolvimento industrial de qualquer país, não unicamente do Brasil. Portanto, o incentivo que o governo dá e também a iniciativa privada na tentativa de desenvolver esse tipo de indústria. Uma outra questão importante, no Brasil as indústrias alimentícias e têxteis sempre foram tradicionais. E essa tradição muitas vezes remonta ao século XIX, ainda no período imperial. Uma coisa que nós podemos afirmar com segurança é que a entrada de empresas estrangeiras modernizou definitivamente a indústria brasileira. Ela foi extremamente importante para que a indústria brasileira desse um grande avanço, um grande passo de qualidade. Vamos verificar agora, pessoal,
a origem e evolução da indústria brasileira. Olha, se nós falarmos de indústria no Brasil, nós poderemos nos remeter com muita tranquilidade ao período colonial, porque afinal de contas, a indústria açucareira, lembram dela? Brasil Colônia, vocês aprenderam isso em história? O engenho era de certa forma uma indústria. Mas se nós quisermos falar de indústria moderna no Brasil, aí nós temos que nos remeter ao século XIX, com certeza. E por que o século XIX? Acompanhe o meu raciocínio. Veja, pessoal, no século XIX, mais precisamente na década de 50 desse século, governo Dom Pedro II, segundo reinado, portanto, o Brasil tinha sua economia sustentada pelo café. Lembram disso, da aula de história? Pois é. Então veja, o café, como percebeu muitos fazendeiros daquela época, muitos cafeicultores, tinha uma oscilação no mercado internacional. Diante dessa oscilação, que muitas vezes provocava enormes perdas para o fazendeiro, alguns, com uma visão mais adiante, uma visão mais ampliada, perceberam que poderiam investir em outro setor. Qual setor? A indústria. Desse pioneirismo na indústria, nós podemos destacar, com certeza, um gaúcho que se radicou no Rio de Janeiro, Irineu Evangelista, mais conhecido como Barão e depois Visconde de Mauá. Ele, portanto, foi responsável pelo início da industrialização no Brasil. Nas suas visitas para a Inglaterra, ele tentou implantar aqui um modelo inglês de desenvolvimento industrial. Até uma certa altura, ele foi bem sucedido. Mais adiante, com uma ausência de apoio do governo imperial, ele acabou fracassando. Mas o seu nome ficou na memória de todos os industriais brasileiros de visão ampliada, progressista, podemos dizer assim. Veja, pessoal, nós vamos analisar agora algumas datas e fatos do desenvolvimento industrial brasileiro. Vamos retomar essa questão. Então, com vocês, a primeira informação. 1785, Carta Régia. O que é exatamente isso? Então, veja, pessoal, 1785 é período colonial. Não vamos esquecer disso, hein? Pois é, o Brasil estava subordinado aos interesses de Portugal. A coroa portuguesa determinou o seguinte: a proibição de qualquer tipo de atividade industrial no Brasil. Portanto, isso para a nossa região, para o nosso país, na época era um atraso. E por que Portugal fazia isso? Porque Portugal queria vender os produtos manufaturados que ele, Portugal, comprava da Inglaterra. E fazia o papel de atravessador, ganhava enormes lucros com essa transação. Por isso, essa proibição. Mas isso não vai durar muito. Logo, logo isso muda. Isso muda em 1808. A vinda da família real portuguesa. Vocês conhecem um pouquinho essa história, né, pessoal? Da vinda da família real para o Brasil? Exato. Ela foge em função da perseguição de Napoleão Bonaparte, que tentava implantar na Europa o chamado bloqueio continental, com o objetivo de arrasar com a Inglaterra. Portugal, antigo parceiro da Inglaterra, não aceitou e, por isso, teve seu território invadido. Quando a família real chega no Brasil, uma das primeiras medidas foi a seguinte: abrir os portos às nações amigas, leia-se Inglaterra, e também anular a legislação que existia, que proibia a industrialização no território brasileiro. Bom, isso a princípio pode dar aquela ideia de que as coisas vão melhorar para o Brasil no ponto de vista industrial, mas isso é uma falsa impressão. Por quê? Porque aí os produtos ingleses vão entrar no território brasileiro com baixíssimos impostos, 15% para dizer a verdade, e não vai estimular a produção industrial em nosso país. Essa questão vai mudar em 1844, com o protecionismo à indústria. Como é que isso ocorre? Já explico para vocês. Vejam, no gabinete do Dom Pedro II tinha um deputado chamado Alves Branco. E ele criou uma lei denominada Alves Branco, que dizia o seguinte: todo produto estrangeiro que entrasse no Brasil e aqui houvesse um produto similar, o produto importado seria sobretaxado. Entenderam? Pois é,
com isso, a atividade industrial brasileira vai crescer, vai dar um crescimento de qualidade e quantidade, se bem que ainda é incipiente. De qualquer forma, foi o primeiro grande avanço para se implantar aqui no Brasil uma atividade industrial de produção de larga escala. Olha, isso vai avançar para 1914 e 1918, com a Primeira Guerra Mundial. O que isso vai beneficiar a indústria brasileira? Então, vejamos. Com o advento da guerra, os países europeus, dos quais importávamos produtos, deixam de nos vender. Daí a necessidade de nós produzirmos, não somente para abastecer o mercado interno, mas também para atender a uma demanda dos países que estão em guerra. Esse é mais um avanço na industrialização brasileira. Vamos adiante. 1939, 1945, Segunda Guerra Mundial. Aqui eu quero fazer um adendo. Entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, que nós chamamos de período entre guerras, tem um fato importante na história político-econômica brasileira, a Revolução de 30. E o que a Revolução de 30 tem a ver com a indústria brasileira? Então acompanhe meu raciocínio. Veja, até 1930, até 1929, para ser mais preciso, a política brasileira era dominada pelos grandes cafeicultores, grandes fazendeiros, o último deles, o Washington Luiz. Na eleição de 1930, um representante das elites urbanas se apresenta para disputar com o candidato do governo. Esse senhor se chama Getúlio Vargas. Olha, essas eleições acabam dando vitória ao candidato do governo, que acaba não levando, porque ocorre a Revolução de 30, como vocês bem sabem, e essa revolução acaba, por uma questão política que não vamos discutir aqui, levando Getúlio Vargas ao poder, e também todos os interesses da burguesia industrial daquela época. Portanto, Getúlio Vargas, comprometido com os interesses dessa burguesia industrial, dos poucos centros urbanos que o Brasil possuía naquela época, vai colocar em prática um processo de industrialização. Em 1939, quando começa a guerra, Getúlio Vargas ainda está no poder, pois em 1937 ele instala a ditadura. Lembram? O Estado Novo. Portanto, quando começa a guerra, Vargas ainda é o presidente do Brasil. E o que tem a ver isso com a indústria? Então percebam. Olha, o Brasil precisava, para dar um grande avanço de qualidade na sua atividade industrial, de uma indústria de base. Lembra que eu falei agora há pouco da importância da indústria de base? Pois é, o Brasil não tinha. Então Vargas começou de certa forma, a negociar com os países em guerra, tanto de um lado quanto do outro, para tentar vender o seu apoio, digamos assim, desde que esses países emprestassem dinheiro para que o Brasil montasse sua indústria de base. Os Estados Unidos, com receio que o Brasil aderisse ao nazismo, prontamente ofereceu recursos financeiros. E aí o Brasil construiu a indústria de base que tanto queria. Surge assim a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Esse é o grande avanço de qualidade que a indústria brasileira vai ter. Mas temos mais. 1950 em diante, substituição de importação. No segundo governo Vargas, década de 50, de 51 a 54, ele propõe que o Brasil avance no ponto de vista industrial, estimulando a indústria nacional. De que forma? Substituindo a importação por produtos fabricados aqui. Isso, evidentemente, que vai ser extremamente benéfico para o industrial brasileiro. Um outro avanço que a gente não pode deixar de assinalar foi no governo de JK, Juscelino Kubitschek. Foi justamente no governo dele que vai entrar no Brasil em grande escala a indústria estrangeira, que vai permitir também um outro salto de qualidade na indústria no Brasil como um todo. É bem verdade que vai beneficiar em maior quantidade a indústria estrangeira. Olha, a partir, portanto, da década de 70, o Brasil vai gradativamente se industrializando. Mas o grande pecado que talvez se cometeram foi a concentração da indústria em determinadas regiões do país. Pessoal,
vamos conversar agora sobre o Estado como principal investidor da atividade industrial. Olha, pessoal, isso ocorreu no Brasil. Apesar de isso ser típico de país socialista, e o Brasil não era um país socialista naquele período, e não é hoje também, era um país capitalista, portanto, não era comum que o Estado interferisse na produção, mas naquele período específico, naquela época, principalmente década de 70, o Estado foi o grande estimulador, o grande investidor da atividade industrial. Se vocês verificarem, foi o Estado que construiu grandes hidrelétricas, com recursos do Estado. O Estado construiu grandes empresas, grandes indústrias, principalmente indústria de base, que vai alimentar as indústrias privadas. Portanto, podemos dizer o seguinte, que a interferência do Estado na industrialização brasileira tem dois aspectos interessantes. O primeiro foi ele ser o grande investidor. E o segundo, ser a concentração da indústria seria em algumas regiões, em especial a região sudeste, como eu acabei de falar para vocês. Tá certo? Vamos adiante? Vamos falar agora da distribuição da indústria no espaço brasileiro. Veja, pessoal, vou analisar aqui brevemente algumas regiões brasileiras aonde a indústria esteve mais presente e ainda está presente. Vamos começar, então, pela região sudeste. Sem dúvida alguma, a região sudeste é a região de maior concentração industrial do Brasil, disparada. Vou analisar estado por estado dessa região. Vamos começar por São Paulo. São Paulo abriga o mais importante parque industrial brasileiro. Isso já vem de longa data. Foi um estado privilegiadíssimo nesse processo de industrialização. Boa parte das indústrias brasileiras e de indústrias estrangeiras de grande porte se concentram nesse estado. Não é à toa que em poucas décadas a população desse estado multiplicou-se por vários números. Isso mostra como a indústria atrai população. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é o segundo maior parque industrial do Brasil e sofreu os mesmos problemas de São Paulo. Cresceu de forma exagerada, dificultando o processo de urbanização, criando uma série de problemas sociais. Isso é fruto da concentração industrial que eu já disse para vocês e vou abordar um pouco mais profundo daqui a pouquinho. Vamos falar agora, pessoal, de Minas Gerais. Esse estado, que possui o terceiro maior parque industrial do Brasil, tem uma vantagem em relação aos demais, pois esse estado concentra grande produção mineral, que é utilizada principalmente na indústria siderúrgica. Vamos agora para a região sul. Olha, pessoal, a região sul é a segunda maior região industrial do Brasil, certo? Claro que é bem verdade, distante ainda da região sudeste. Mas na década de 90, os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul receberam muitos investimentos estrangeiros, principalmente na indústria de bens de consumo duráveis. Veja, pessoal, vamos falar agora dos principais setores industriais. O primeiro destaque é para a indústria siderúrgica, que eu já comentei com vocês da importância que ela tem para o desenvolvimento de outras indústrias. E uma outra importante, essa de bens de consumo, é a indústria automobilística, geradora de muitos empregos, diretos e indiretos. Vamos conversar um pouquinho sobre novas tecnologias. Olha, um país que quer se industrializar, ou melhor, quer avançar no processo industrial, tem que incorporar, obviamente, novas tecnologias. E quando eu falo de novas tecnologias, eu estou me referindo à tecnologia de ponta, ao uso intensivo da informática, da robótica, em vários setores industriais. Isso é bem verdade, tem um custo social, vai diminuir a oferta de emprego, vai desempregar muita gente. Mas, para um país se tornar competitivo no mercado internacional, isso é inevitável. No Brasil, essa área de uso de novas tecnologias está concentrada no interior de São Paulo, principalmente na indústria de armamentos, indústria bélica. E ali nós vamos encontrar, por exemplo, a Embraer, vamos encontrar também um instituto que faz pesquisa
nessa área, o ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Então, esse conjunto de empresas unindo-se à universidade vai estimular a produção de novas tecnologias, que esperamos que em breve seja expandido a outros setores da indústria. Vamos falar agora, pessoal, de desconcentração industrial. A partir da década de 90, o que se vai se observar no espaço industrial brasileiro é o seguinte: alguns estados ou algumas regiões que historicamente tiveram uma concentração muito grande de indústria, gradativamente estão perdendo essa hegemonia. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: vou pegar São Paulo como exemplo. São Paulo vem perdendo indústrias para o interior do mesmo estado, que é a chamada aí desconcentração intra-regional, e perdendo para outros estados, fruto da guerra fiscal que se instalou na década de 90, onde as indústrias dos mais variados estados procuraram atrair indústrias estrangeiras e também indústrias de outros estados. Compreenderam agora? Compreenderam? Então vamos agora para dicas de estudo. Fala aí, pessoal, primeira dica para vocês: verifique que tipo de indústria predomina em sua cidade. Segunda dica agora: faça um levantamento dos empregos gerados pela indústria em sua cidade ou região. Última dica, minha gente: verifique se existe a agroindústria em sua cidade e caracterize-a.